Começa agora o programa Gente do Rio. Conversamos sobre as coisas do nosso Rio de Janeiro nos domingos de manhã, com reapresentação depois do Canal Livre. Fica tudo gravadinho no YouTube e você pode assistir quando quiser. Não esquece de curtir, hein? Hoje vamos contar histórias cariocas, causos fluminenses, lembrar do passado para entender melhor o presente. Com Gente do Rio, em dose dupla, temos 2 entrevistados. Capital Federal, tambor cultural do Brasil, terra do malandro, gente boa, principal destino turístico do país. São tantos títulos para o estado do Rio de Janeiro que a gente fica até prosa. Mas quem conhece todas as histórias que esse nosso cantinho querido do Brasil guarda nas suas entranhas? Você sabia que até nos cemitérios do Rio tem muita história para contar? Os nomes das ruas, as personagens que marcaram o seu tempo, tudo isso e muito mais no papo com os historiadores Tiago Gomide e Milton Teixeira. Seja bem-vindo, Tiago. Ô, querida, obrigado pelo convite. Prazer estar ao lado do professor Milton. Prazer estar acompanhado pela sua audiência super qualificada. Obrigada também, professor Milton Teixeira, pela sua presença aqui no Gente do Rio. Eu agradeço. Tiago, você é CEO da Rádio Roquete Pinto, tem até que ler aqui, que é tanta coisa, tanto título, ó, CEO da Rádio Roquete Pinto, colunista do Jornal D, do History Channel, e um dos 30 educadores mais influentes do Brasil, com seu canal Tá na História, no TikTok. É difícil pagar Que hora conta, você mãe. dorme? Como é que é isso? A vida é dura, pagar a conta, cresci, teve que se libertar da cama quente dos pais e aí você tem que ralar mesmo. Mônica, faz parte do jogo, mas tudo vai se juntando, tudo vai caminhando. Eu acho que eu consigo ter muito foco em tudo que eu faço e aí dá para realizar tantos e tão interessantes trabalhos. E como é que você costura isso para que essas coisas se entrelacem? Porque uma coisa você vai aproveitando da outra, né? Claro, evidentemente. Você pega, tirando obviamente a gestão de uma rádio, com toda a particularidade de uma rádio pública, educativa, do Estado, ou seja, ter ali a sua filosofia própria, os outros eles acabam conversando, né? Você pega a coluna do Jornal Dia sobre coisas do Rio de Janeiro. No History, onde eu sou podcaster, onde eu sou apresentador, eu falo sobre história. E o TikTok, e não só o TikTok, mas nas redes sociais do Tá na História, que é a minha página oficial, em todas as redes sociais, eu vou falar sobre a minha caminhada pelo Rio de Janeiro, por São Paulo, por diferentes lugares, mostrando e valorizando os personagens, os patrimônios, as histórias desses campos. Aqui do Gente do Rio, a gente também está no podcast, tá? A gente também é... Qual também, é o podcast? Também, Gente do Rio. Ah, tá a gente ótimo. Em quais plataformas? A gente está no Deezer e no Spotify. Legal. Nessas 2 plataformas, já vou logo escutar. Você pode ouvir o Gente do Rio também. E o professor Milton Teixeira também não fica atrás, né? Vou ler aqui também, ó. Arquiteto, com pós-graduação em História, colunista da nossa Band News, querida, consultor de novelas, embaixador da cidade do Rio de Janeiro e membro do Conselho da Cidade. Esse povo que conta história não para, é isso? Você é mal de historiador? Tem um monte de coisa que faz. Só conhecendo a história de onde você vive, do seu bairro, da sua cidade, do seu país, é que você tem uma oportunidade para amar e preservar esses lugares, né? E você também, conhecendo a história, você pode pensar o presente e repensar o futuro. Você sabe, professor, que essa é uma frase muito famosa, né? Olhar o passado para mudar o futuro. E eu costumo falar com os meus alunos que a gente tem que olhar o passado para mudar o presente. Esse negócio do futuro já não dá mais. Eu acho que a história ela nos ensina sobre a finitude e sobre a importância da gente alterar o agora. O amanhã... O futuro já chegou, né? Já o futuro é hoje. Há 1 segundo já era passado. Já é. É verdade. E é um dos lemas da Band. Em 1 segundo, tudo pode mudar. E você, Tiago, está fazendo sucesso no TikTok, tem um canal Tá na História com mais de 600 mil seguidores. Eu tô entrevistando aqui um influenciador digital, já podemos dizer isso? Você é um influencer? Eu sou um influencer, mas influencer já com uma idade
bastante avançada para o que a gente entende como influenciadores. Tem que ser novinho, Não precisa, de fato não necessita. Mas acaba que na cultura popular parece que quem entra em uma plataforma que se popularizou por causa das danças são pessoas mais jovens, né? São aquela garotada de 15, 16 anos, 17. Eu já passei bastante. Ó, garotada, no final do programa a gente vai fazer, enrola. Desenrola, bate no... Desenrola, não é enrola, é desenrola. A gente vai fazer, espera aí. Não, eu entrei no TikTok e os meus estudantes do Andros falaram o seguinte, falaram, professor, você está no YouTube, você está no Facebook, você está não sei aonde, você não vai entrar no TikTok? E aí, Milton, eu com aquela cabeça, falei o seguinte, gente, eu tolamente, falei, isso aí, né, para dancinha. Não, professor, olha isso daqui, assado, torrado, frito. Eu fui fazendo, aquilo foi dando certo, foi crescendo, 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 as pessoas foram... TikTok tem tudo, tem até receita receita de cozinha, né, de comida, tem tudo, né? Não, porque as redes sociais também estão sendo tomadas pelas mais diferentes pessoas. A gente não pode estar distante do nosso público, como historiadores, como pensadores, como educadores, a gente não pode estar distante do nosso público aonde ele estiver. E você, professor Milton, com esse seu celularzinho, como é que vai ser? Quando é que vai entrar no TikTok? Mostra aí, olha o celular do professor. Qual é a tecla que eu aperto? Olha o celular dele. Qual é a tecla que eu aperto? Quando é que você vai entrar no TikTok junto com o Thiago? Não, isso é uma questão pessoal. Eu, quando comecei, eu estou com 64 anos. E, na minha época, nenhum historiador falava com a mídia. Recusavam-se, assim, diziam, não, a mídia trabalha para a ditadura e tudo mais. Nós estávamos saindo da ditadura militar. E eu descobri que eles publicavam o meu pensamento, publicavam o que eu falava. E o que você tinha na imprensa, na mídia, falava-se muita besteira do Rio de Janeiro, do passado, inventavam história, popularizavam-se lendas sem nenhum embasamento. E eu comecei a ver esse campo aberto. Hoje, todos os historiadores falam com a mídia, mas nos anos 80, 90, era muito difícil. Eu cheguei a trabalhar numa emissora onde eu, semana sim, a outra também, estava na TV. Não existia ainda internet, não existia nada disso. Então... Conta uma lenda urbana desse tempo que o senhor ajudou que você ajudou a popularizar, né? A desmistificar, digamos assim. Bom, teve e essa foi ao vivo. Então, a jornalista disse, o Cristo Redentor foi um presente da França ao Brasil. Presente porcaria nenhuma, nós pagamos aquilo e não saiu barato. Na verdade, o Cristo Redentor foi feita uma coleta pública nacional para se pagar aquela estátua. Nunca soube por que se chamou Semana do Cristo essa coleta, porque a coleta durou 10 anos. Foi a semana mais longa que já existiu. Conseguiu-se tanto dinheiro que se pretendeu até fazer o Cristo Redentor de bronze, mas o cardeal acabou desistindo com medo que aqui tivesse uma revolução comunista e fundisse a estátua, como fizeram na antiga União Soviética. Resolveram fazer tudo em concreto mesmo. O João Avelange, ele era garotinho quando ele também participou de juntar dinheiro para o Cristo. Percorriam as ruas daqui, a Rua São Clemente, Botafogo, aqui mesmo, as pessoas com lençóis, as pessoas jogavam dinheiro pela janela. E parece que não havia muito roubo naquela época, porque sobrou muito dinheiro. E antes teve uma reflexão grande se o Cristo deveria ser no Corcovado ou no Pão de Açúcar. Na verdade, a ideia original do Cristo foi do Corcovado, de 1860. O padre Pierre-Marie Bos, um padre salesiano, ele olhou o pico do Corcovado e sugeriu à princesa Isabel que ali se fizesse a estátua do Cristo. E o governo agiu como devia agir, não fez nada. Então aí veio a República, aí o cardeal Dom Joaquim Arcoverde, querendo reafirmar a posição da igreja, ele consegue fazer uma campanha. A ideia foi primeiro o Pão de Açúcar, porque foi feito o bondinho, inaugurado em 1912. Aliás, interessante, foi a única iniciativa turística de grande porte realizada no ano que afundou o Titanic. Então, que foi o maior desastre do turismo mundial. Então, a ideia dele era fazer ali em cima. Mas o local não comportava, ninguém interessava aquilo. Depois tensionaram fazer no Morro de Santo Antônio, ainda bem que não fizeram, senão teria sido demolido. Finalmente, em 1920, decidiram pelo Corcovado. Aí o presidente da República tinha
virado católico recentemente, ele doou o Cocoruto do Corcovado à Arquidiocese do Rio de Janeiro. Foi feito um concurso de projetos, venceu o arquiteto Heitor da Silva Costa. E é interessante que o Cristo era para ser inaugurado na exposição de 1922. Mas, claro, né, nada ficou pronto a tempo, porque, quem diria, o grande Roquete Pinto botou no alto do Corcovado uma antena em forma de cruz. E não queriam tirar aquela antena de jeito nenhum para a primeira transmissão de rádio, que está completando esse ano 100 anos, no dia 7 de setembro. Tiago, me conta uma lenda urbana aí que você tenha desmistificado como professor. Olha, eu acho que mais do que a gente desmistificar as lendas, Mônica, a gente tem que revelar a história do Rio. É uma história pouquíssimo conhecida. Então, recentemente, o vídeo mais bombado da história do Tá Na História, com mais de 5 milhões de visualizações, é um sobre a menina Taninha, que foi brutalmente assassinada. É uma santa popular para muitas pessoas, ela está enterrada no cemitério de Inhaúma, e você tem ali uma brutal traição, onde a amante acaba assassinando a criança num gesto de absoluta covardia e também para se vingar do pai. Isso daí, por si só, já atrairia, mas não é isso que me interessa como historiador. O que me interessa como historiador e como um pesquisador da cultura popular carioca é como essa menina ela se transforma numa santa popular a ponto de inúmeros fiéis fazerem procissão até o cemitério de Inhaúma. Então ela foi uma criança que mobilizou a mídia, mas também mobiliza até hoje essa fé. E ao contrário do professor, eu acredito que é importante para a nossa cultura popular a gente valorizar esses santos que são interpretados pelo povo, né? E não somente os santos que regem por uma religião católica. E a gente pode pegar ali na região central, por exemplo, na Lapa, você tem santuários que são transformados para, por exemplo, Zé Pilintra, onde as pessoas vão até um determinado começo ali do Arcos da Lapa para poder reverenciar seu Zé Pilintra. Você tem outros espaços do centro da cidade, também do subúrbio carioca, que vão valorizar esses santos, essas interpretações religiosas, essas mãos divinas na interpretação popular que nos ajudam a seguir num mundo tão cruel. Você já fez tudo em história, né? Inclusive contar a história da cidade a partir dos cemitérios. Sim, porque né? eu também sou guia de turismo. Também sou guia sim. desde 1989. E naquela época não se falava em turismo histórico. Era mostrar praias, Corcovado, Pão de Açúcar, Mulata, e isso era o Rio de Janeiro. E por que o senhor... Eu chamo de senhor. Por que você resolveu fazer um turismo em cemitério? Na verdade, eu resolvi fazer turismo em vários lugares que não eram explorados. Existiam muitos nichos na cidade onde o turismo não era, como por exemplo, todos fantasmas. Eu visitava prédios mal assombrados. É uma coisa que você tem em Londres, que você tem em várias cidades. E tem prédio mal assombrado aqui no Rio de Janeiro? Ainda como existe? Como tem. Nossa. Nossa, mas eu... Conta aí. Mas eu não, tenho mais medo dos vivos, mas tudo bem. Não, mas conta um aí. Qual é um prédio mal assombrado? Teatro Municipal. Você já viu um teatro sem fantasma? Fantasma da Ópera? O Fantasma da Ópera. Exatamente. E aí? Quer outro? Castelinho do Flamengo. Esse eu passei a noite lá para ver o Como é que foi? Nada, mas eu já vi muito. Agora, eu repito sempre, me dá mais medo. Mas conta aí, Teatro Municipal, conta dos fantasmas dos cemitérios. O mais famoso do Teatro Municipal é o Olavo Bilac, que foi, aliás, quem inaugurou o teatro em 1909. Fez o discurso de 3 horas que ninguém aguentava mais. Imagina, sem ar-condicionado, sem nada. Deve ter sido uma coisa braba. E depois que ele faleceu, em 1918, parece que ele gostou tanto do teatro que ele voltou lá. Eu conheci vários funcionários do teatro que falavam do homem do bigodinho, com paletó, óculos de armação de ouro e tudo mais. E eu conversei com gente, inclusive uma jovem que era agnóstica, que viu o Olavo Bilac, né? O senhor quer alguma coisa? Ele não falava nada e tudo mais. E ele de vez em quando aparece na plateia assistindo. E levei lá uma vez. Ai, gente, nunca mais vou no Teatro Municipal. Ah, não. Eu tô com medo. Ué, a televisão tem muitos. Quase que a Band filmou um evento assim. Infelizmente, na hora deram um intervalo, mas foi no Cemitério da Penitência. Eu fui mostrar um túmulo. Lá, o Cemitério da Penitência, a maioria dos
enterrados dos inumados ali são lusitanos. Então tinha um túmulo lá do Manuel da Silva Abreu, uma coisa assim. E esse senhor é português e tal, não sei o quê, comerciante de café. E uma jovem assim, não muito iluminada, perguntou-me, como é que o senhor sabe que ele era português? Olha, com esse nome, jovem, eu vou dar 5 opções. Um ele é turco, o outro ele é russo, o terceiro ele é alemão, o quarto deve ser chinês, não chegou a dar o quinto. No quarto para o quinto voou o vaso de mármore na minha direção, mano, jogado por uma mão invisível e me encheu de lama. Vamos parar de falar desse assunto? Resultado, não, agora o meu passeio lá tem um ator que faz o papel do Manuel e me joga água. Eu vou ter que dormir de luz acesa hoje. Vamos parar com essa história. Alguns gostam. Tiago, vamos falar de carnaval? Vamos, mas posso... Por que o nome da... Não quero mais saber de negócio de... Não, para. Quer mudar para o Sapucaí? Não, eu vou ter que... Vamos mudar para Sapucaí. Por que o nome é Marquês de Sapucaí? Bom, aquela era a Avenida Sapucaí, né? É. Marquês de Sapucaí não tinha nada a ver com samba, aliás, não tem nenhum tipo de registro dele adorar de carnaval. Ele era um político, era uma pessoa, inclusive trocou de nome. Ele começou com o nome, achou que o sobrenome era fraco, trocou para o atual. O primeiro era Cunha e depois ele foi para Viana, por causa de uma questão de poder dentro da região de Minas Gerais, onde ele nasce. Ele vem para o Rio de Janeiro... E podia sim trocar de nome. Não, ele teve permissão do pai. O pai autorizou para que ele fizesse essa mudança. Olha, na época não existia o registro civil. O registro era na igreja. Você só recebia o primeiro nome. Exato. O resto você escolhia. Então, se você se chamasse Maria, era Maria só. E depois, quando você casava, assumia o sobrenome do marido. Era assim. E aí ele era menor de idade, ele tinha 13 anos. Então ele vai com o pai e fala, olha, o sobrenome eu não quero seguir isso aqui, quero o outro assado. E seguiu e conseguiu ser um político muito influente, foi senador, foi professor do colégio. Foi professor da... Falava vários idiomas. Tutor da Princesa Isabel, foi também professor do Dom Pedro II. Agora tinha nada com samba. Pois E não tinha nada com por samba. que isso? Por causa que ali era avenida, Marquês de Já era o nome Sapucaí, dele. e aí é claro E que quando acabou é que seguindo. Quando é que começou a ser o espaço do carnaval ali? Começa ali como Marquês de Sapucaí, como nós conhecemos, em 1984. Aquele desenho começa a ser alinhado no começo da década de 1980, mas em 1984 que ali ganha toda essa dimensão que nós entendemos. E foi muito positivo, porque o Carnaval do Rio de Janeiro, ele não tinha um espaço para chamar de seu com aqueles desfiles das escolas de samba. Tanto que já teve desfile de escola de samba até mesmo em São Januário. É verdade. 1945. Mas no próximo bloco nós vamos continuar falando de carnaval. Tá bom. No próximo bloco, você sabe qual foi o carnaval mais doido de todos os tempos? E o que faz o embaixador do Rio de Janeiro? Fique com a gente. O Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio, conversando hoje com os historiadores Milton Teixeira e Tiago Gomide. Tiago, a gente estava falando do carnaval, né? Quando é que foi o carnaval mais doido da história? Há milhares de interpretações sobre carnavais muito doidos, mas eu sigo o relator Nelson Rodrigues para 1919, porque há uma explicação lógica para a defesa dele. Qual é? Nós tínhamos vivido a gripe espanhola, que tinha uma mortalidade altíssima. Você tinha um desespero, primeiro, para identificar qual era a causa, segundo, para a gente conseguir enfrentar, terceiro, porque a cidade Mais ou menos o que a gente acabou de passar aqui com a pandemia do coronavírus, Foi né? Não, tinha uma diferença gigantesca. Não, você não tinha ideia de vírus, bactéria. Não tinha, a ciência não... E o tratamento matava mais que a doença. Como o pulmão se enchia de água, o que eles davam para você? Diurético e laxante. E uma semana sem comer nem beber nada. Você tinha pessoas sendo queimadas na rua, mortos, né? Você tinha pessoas desesperadas, um alto índice de violência, de fome, enfim. O Rio de Janeiro virou uma pandemia, como realmente se trata hoje popularmente essa palavra, todo mundo já entende o que é uma pandemia. Caos total, Caos né? total, e aí quando isso se dissipa, não se dissipa por completo, mas no Carnaval de 1919,
você vai ter ali na interpretação de Nelson Rodrigues e de muitos outros que viveram esse instante, um carnaval da perdição. Um carnaval que vai ter deboche, porque a gente vai ter, por exemplo, um carro alegórico brincando com o chá da meia-noite. O chá da meia-noite é uma grande brincadeira e uma grande lenda que foi facilmente desmistificada, mas era uma lenda que, enfermeiras vendo que você não tinha futuro, que você não iria aguentar a gripe espanhola, te davam um chá à meia-noite para que você desembarcasse, para que você fosse embora daqui. E aí, no Carnaval de 1919, brincando também com essa situação, teve carros alegóricos falando do chá da meia-noite. Tem os filhos do carnaval. Mas isso não é um carnaval doido. Ah, não, mas aí tem várias. Qual era a composição da doideira? Nelson Rodrigues vai falar que teve pegações impressionantes. Isso ocorreu na Europa também. Na Europa morreram 50 milhões de pessoas na guerra, não vamos nem falar na pandemia. Depois dos anos 20 foram os anos loucos. Exatamente. O que você quer de uma Europa com 50 milhões de homens a menos? O que as mulheres vão fazer? Houve muita criatividade. Vamos falar do Jogo do Bicho em Vila Isabel? Vamos falar do Jogo do Bicho em Vila Isabel. Então tá bom. Que passa, inclusive, o Jogo do Bicho em Vila Isabel por um personagem fundamental na discussão sobre espiritismo no Brasil, que está enterrado no Rio de Janeiro, chama Bezerra de Menezes. Né? Você tem o Jogo do Bicho crescendo em Vila Isabel. São Francisco Xavier. Exatamente. Você tem... Leva gente lá. Você tem ali dentro, tá falando do cemitério, né? Uhum. A gente está falando que começa, na verdade, a discussão sobre o Jogo do Bicho no centro da cidade, na Rua da Quitanda, com um jogo trazido por mexicanos, se não me engano. Jogo das Flores. Jogo das Flores. Jogo das Flores. E aí tem-se uma inspiração por causa de uma dificuldade de se manter o zoológico após a queda do Império e a chegada da República. Que é o antigo zoológico que é em Vila Isabel ali, né? Que era particular, mas recebia um subsídio do imperador. Era do Barão de Drummond, João Batista Viana Drummond. Agora, o Jogo do Bicho ele tem algumas características. Logo no começo do século XX, ele quando vem que deu certo, que é muito fácil de você interagir, que é um jogo popular, que é um jogo de fácil assimilação, começa uma perseguição também ao Jogo do Bicho no Rio de Janeiro, porque ele também se espalha para outros lugares do Brasil, ele não fica restrito aqui. Barão de Drummond tem uma importância para Vila Isabel enorme, porque ele constrói aquela ideia de bairro costurado, de bairro planejado, ou seja, Vila Boulevard. Isabel, de boulevard. E Vila Isabel, que é também um bairro boêmio, um bairro musical, um bairro que a gente deve fazer visitas assim quase que semanais à Vila Isabel. Quem não mora lá deve sempre ir à Vila Isabel, porque Vila Isabel é um bairro que nos inspira, que faz com que o Rio de Janeiro respire novos pensamentos, que traga poesia. Mas, enfim, o Barão de Drummond, com seu Jogo do Bicho, ele vai fazer uma nova ronda que vai influenciar o carnaval, que vai influenciar o carnaval e que vai influenciar os costumes de uma cidade e de um estado tão intrínseco como o Rio de Janeiro. Mas influenciar como? Por exemplo, você tem as escolas de samba que durante muitos e muitos anos foram capitaneadas por grandes donos de Jogo do Bicho. Você tem o Castor de Andrade, por exemplo, que consegue mudar a realidade da mocidade. Você tem outros grandes exemplos, né? E aí eu estou deixando de lado qualquer tipo de avaliação. Eu estou somente fazendo um retrato como se fosse um raio-x à distância. Você tem o futebol com Bangu. Como é que a gente pode... Você é político, né? Tem que falar da minha escola de samba, do meu time de futebol. Muito bom, gostei. Mas vamos falar do Bangu mais pra frente, né? Porque o Bangu tem uma história de uma herança, né? Olha, quando... Essa você conta bem. Sim. Quando o Rio de Janeiro era a capital, os bicheiros eram tão importantes que o maior cinema do Rio pertencia a um bicheiro. Qual era o maior cinema do Rio? O Metropolitan. O Hotel Novo Mundo. E por que banqueiro do Jogo do Bicho? Porque eles tinham um banco. Era um banco mesmo, e um grande banco. Até com sede em frente à Candelária. Banco Novo Mundo. Banco Novo era da família Nobre, família de bicheiros, e tinham contatos lá com deputados, senadores, e não eram tocados, não podiam exercer o seu... Não existia ainda Denise Frossard, né? Exato. Existia a proibição oficial ao jogo, desde 30 de abril de 46, vai fazer jubileu agora, mas o Jogo do Bicho sempre corria solto naqueles tempos. Não havia essa perseguição que teve depois, nos anos
70, 80, por aí. É, ele vai entrar. Agora, professor, você é embaixador do Rio de Janeiro. Como é que é isso? Tem uma sala lá do embaixador, tem uma embaixada? Tem nada, quem dera, queria um passaporte, isso sim. Mas, seja como for, não, isso foi uma escolha do Ministério do Turismo, me deram esse título que não serve para muita coisa. É para você botar no currículo, fica bonito, o diploma é bonito, fica na parede, tá lá, mas não... embaixador porque exatamente eu comecei a abrir nichos de turismo que hoje são exploradíssimos. Por exemplo? Antes de mim ninguém fazia ilha fiscal. Próprios cemitérios. Na época Vai voltar para esse assunto. cemitérios, tinha-se críticas a eu levar turistas para museus. Não, vai mostrar o quê? Vai mostrar tudo caindo aos pedaços, tudo podre. Chegaram a querer me impedir de fazer isso, de levar turista ao museu. Isso? É. Pois é. Se você pensar que o Museu do Louvre recebe mais turista estrangeiro que o Brasil inteiro, dá uma ideia do que pode ser um museu bem explorado. É isso daí, porque a gente tem museus no Rio de Janeiro. Bom, não vou nem falar do Museu Nacional, que a gente, infelizmente... Esse acabou. Acabou. Mas a gente tem um museu histórico. Tem uma campanha de ocultação dessa tragédia, dizendo que é? escapou tudo. Não, tudo foi salvo, tudo foi salvo. Foram treinados para falar isso. Já. E não é verdade. Não, cadê a múmia? Enfim. Cadê a múmia? A Bom, gente ainda tudo bem, vai a Brasília, de... tem muitas lá. A gente mas precisa ver ainda está muito cedo para falarem que sobrou muito. E também está muito cedo para a gente falar que não sobrou nada, mas, professor, concordo, eu acho que a gente tem que discutir o Museu Nacional. Mas isso eu acho outro assunto agora. A gente tem um Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro. Sim. A gente tem outros museus que podem ser ocupados dentro da cidade. A gente tem o MAN, enfim. E tem museus fechados, como agora o do eu quero primeiro falar de um roteiro, E tem museu, exatamente. de um bairro que virou o principal roteiro turístico, acho que do Brasil, Copacabana, e a família Guinle, que é... Nossa Essas Senhora. histórias se confundem, né? Totalmente. Família Guinle, que aliás, para mim, deveria ser ainda mais aprofundada. Tem o filme, tem um bom livro do Clóvis Bulcão, que também é historiador da PUC. E tem o do Boechat. Tem do Boechat, claro, sobre o Copacabana Palace. Você tem livros, mas se Copacabana tivesse, isso é muito importante, em qualquer lugar, seríssimo, historicamente no mundo, nós teríamos pelo menos uns 1000 livros de Copacabana. E sobre a família Guinle, em especial, porque a família Guinle, ela, entre tantos feitos, é quem investe a grana para descobrir o petróleo no Brasil. Isso é uma ação, entre várias outras. Os Guinle, eles vão chegar em Copacabana com diferentes mãos, mas acima de tudo com o nosso hotel mais famoso, aquele mais imponente, começo da década de 1920, 1922, para ser mais exato, com Copacabana Palace. Que é um símbolo, né? E que é um símbolo que envolve histórias com Janis Joplin sendo expulsa do hotel, você tem Rod Stewart também sendo expulsa do hotel porque resolveu nadar pelada naquela belíssima piscina e acabou sendo expulsa do hotel, encontrando na praia ser gay, e o resto acaba se tornando uma relação que até hoje é muito difícil de entender. Tem algumas histórias também que o nosso querido e saudoso Boechat não contou, porque ele era um homem elegante, mas o Copacabana Palace é um mundo. É um mundo. Ele tem, inclusive, passagens secretas, ele tem subterrâneos. Passagem secreta para quê? Aquilo é uma Hogwarts, para que os empregados não cruzem com os hóspedes. Então você tem uma série de circulações paralelas. Copacabana foi quase que um feudo Guinle, porque a Celina Guinle de Paulo Machado tinha uma casa gigantesca na esquina da Figueiredo Magalhães, com piscina, com um túnel que ligava ao Oceano Atlântico, para captar a água do mar. O Eduardo Guinle, dono daquele barraco, o Palácio Laranjeiras, ele tinha uma casa gigante, que depois foi do Assis Chateaubriand, a Vila Normanda, que foi abaixo em 68. E o Otávio tinha um alqueire em Copacabana, onde ele é Copacabana Palace. Isso sim foi uma grande aventura. Não tinha nada em volta, então o hotel tinha que ter tudo. Tinha que ter, inclusive, vaca e galinha. Não sei em que suíte eles ficavam, mas tinha que ter vaca e galinha, porque não tinha nada em volta para abastecer e tudo mais. E não tinha nem a piscina de início. A piscina é de 34, onde a Maria Lenk treinava, porque era a única piscina olímpica do Rio de Janeiro inteiro. Então, estava lá. E eu achei, professor, que você ia falar sobre o caso do presidente que foi encontrar a amante e tomou um tiro. Sim, você tem o Washington Luiz, que leva um tiro, que o Boechat coloca que era uma amante italiana, mas na verdade ela era brasileira mesmo. Eu prefiro falar
do Edward, futuro rei da Inglaterra, que se apaixonou por uma brasileira, negra Bernadette Miller, e foi esnobado por ela. Ih, Não, mas essa do Washington Luiz... desculpa, poderosa essa, Mas hein? essa é muito boa do Washington Luiz, porque ele vai encontrar essa amante, independente se brasileira ou francesa, ou italiana ou russa, e ele toma um tiro, e a imprensa, para cobertar, com o apoio dos Guinle, fala que ele teve um problema de... Qual foi o problema? Peritonite. De peritonite. E conseguiram burlar o que seria um escândalo absurdo. Falando em amantes, escândalos amorosos, como é que nasceu o termo Casa da Luz Vermelha? O que é isso? É o chaveiro do Copacabana Palace, o chaveiro que foi de Alberto Santos Dumont, Olha, que ele morava lá. Ele morava no Copacabana Que bacana, Palace. tem coragem de usar um negócio desse? Claro, Tem você medo foi de feito pra você perder? usar. Ué, se perder, perdeu. Só que a chave não é dele. Essa chave aqui vai abrir outra porta, não é a dele. Mas o Santos Dumont morava no Copacabana Palace e ele de vez em quando pegava um fuzil às costas e ia de bonde para Botafogo. Até ainda hoje tem muita gente com um fuzil às costas em Botafogo. E ele ia, atravessava a casa do Rui Barbosa para caçar. Vamos voltar ao assunto dos amantes. Como é que surgiu o termo Casa da Luz Vermelha? Bom, o Brasil foi feito pela ferrovia. Aliás, todos os grandes países cresceram graças à ferrovia. Só aqui fizeram a burrice do rodoviarismo nos anos 60. Queria se comprar petróleo dos Estados Unidos e botar a indústria automobilística estrangeira. Então fez essa besteira, acabou-se com 50% da malha ferroviária. Mas quando o Brasil era cortado de trem de leste a oeste, norte a sul, em Augusto, os funcionários, às vezes, paravam em cidades do interior e iam naquelas casas suspeitas. Às vezes, essas cidadezinhas nem luz elétrica tinham. Então, eles levavam a lanterna de emergência da locomotiva, que era uma luz vermelha de querosene, uma lanterna querosene. As moças não permitiam que eles entrassem com essa lanterna, porque ela se virasse, causava incêndio. Então, eles penduravam do lado de fora, na varanda. Então todo mundo conhecia a Casa da Luz Vermelha, a Casa da Luz Vermelha. você tem o anexo do Copa, o professor está levantando a bola, você tem também ali a Cinelândia com vários redutos para os políticos traírem, você tem a Casa Rosa, que foi um encontro... Famosa Casa Rosa, Na né? Cinelândia tinha um Senadinho. Tinha o Senadinho. O Senadinho, que era frequentado pelos senadores e tudo mais, e pereré, pão duro. A Copacabana, você vê, tem casas, e aí não vou falar nomes específicos, Não, você estava mas... falando da Casa Rosa, Na que Casa é uma Rosa casa famosa. Foi um ponto de encontro, por exemplo, na Rua Alice, né? de pessoas que lutavam contra o regime militar, que eram contra o regime militar, e utilizavam aquela casa de prostituição para poderem fazer reuniões clandestinas. Era um espaço que não dava-se para questionar, né? Falava, bom, não é possível que estão se encontrando na Casa Rosa. Agora, passando para Copacabana, você tem ali grandes artistas que acabaram as noites em... vou utilizar hoje o Miss ocupa o lugar, mas a Help. A Help foi uma grande casa de encontros de prostitutas com seus clientes. Você tem também, e aí para fechar, imagino que você tem que passar o bloco, mas para fechar isso, você tem na costura política do Rio de Janeiro a presença das grandes cafetinas. Você tem Alice, você tem, enfim, grandes mulheres. Suzane Casterra, você tem várias mulheres. Essa é do Império, tem uma história fantástica. Ah, é? Qual é? A carruagem do imperador entrou pela Rua do Ouvidor para cortar caminho. A Rua do Ouvidor foi a primeira rua de pedestres do Rio de Janeiro. Desde 1828 era a rua de pedestres. Policial parou a carruagem do imperador. O cocheiro respondeu, olha, isso é a carruagem de sua majestade. O policial respondeu, nem que fosse a Suzana. E sendo assim, no próximo bloco, a família Guinle também tem história na cidade de Teresópolis, assim como a família Granado, da mais famosa marca de produtos de higiene pessoal que a gente conhece. Quer saber quais são? Não saia daí. O Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio, conversando hoje com os historiadores Milton Teixeira e Tiago Gomide. Tiago, conta pra gente das histórias das famílias tradicionais lá em Teresópolis. A Guinle, que era do Rio, mas tem história lá também, e a Granado. Quem não conhece, né?
Farmácia Granado, seus produtos, seus sabonetes, produtos para pés, enfim. Você vê, Guinle primeiro tem uma participação impressionante em Teresópolis. A gente tem ainda hoje ali registros do que eles deixaram como herança. A Granja Comari é talvez o exemplo mais famoso, né? A casa da seleção brasileira, onde a seleção brasileira treina. Eles foram para lá e investiram em agronegócio, investiram em turismo, infraestrutura, ou seja, a família Guinle ali, não somente com o Arnaldo, mas também com o Carlos, e aí a cidade ela pode ser dividida em dois espaços. Uma parte é do Arnaldo, onde fica ali a fonte Judite, ou seja, uma menina que é curada com aquelas águas, ou seja, a gente também tem uma relação com a história, e aí se transforma na fonte da Judite, porque ela melhorou de uma doença, e aí sim os pais construíram com muita dificuldade uma fonte que depois foi não somente ampliada, mas totalmente reflorescida pela família Guinle. Do outro lado fica a Granja Comari, que tem Carlos, inclusive com seu busto à frente da granja, que tem um lago artificial, onde você tinha ali equipamentos de eletricidade que permitia que, se faltasse luz em todo o estado do Rio de Janeiro, ali continuaria funcionando. Você tem a família Granado, com Cochito Granado, que vai vir de Portugal sem grana nenhuma, vai trabalhar no centro da cidade, em diferentes estabelecimentos, até conseguir, em 1870, comprar a loja da 1º de Março. Cochito Granado vai aproveitar Teresópolis, inclusive tem o Palacete Granado até hoje preservado em Teresópolis, e ali ele vai costurar, ele vai conseguir incentivar com que os brasileiros trabalhem em cima das plantações daqui e vai fazer medicamentos, Granado, pensando nas dores específicas dos brasileiros com preços muito menores. O produto médico mais antigo do Brasil ainda em circulação é da Granado, que é o polvilho antipsético. Exato. Que foi aprovado por Oswaldo Cruz. 1903. Por sinal, está lá, ainda hoje sendo produzido. A Granado hoje faz mais trabalho de cosmetologia. Ela foi vendida, pertencia até 1994 à família. E o José Antônio Cochito Granado, ele nem era formado, ele era um prático, assim, mas o cara era genial, ele estava muito além do seu tempo. Nesse ano, 1994, você foi eleito um dos 10 cariocas que mais amavam a cidade. Esse amor continua? Continua, apesar da amante me fazer sofrer de vez em quando, mas isso faz parte do amor, né? Nem tudo é prazer, tem um pouco de dor também. Agora, foi eleito um dos 10 que mais amam, mas foi eleito também o xerife do centro. Também. Dizer, ou é amante ou é xerife, ou é... Eu não vejo muita diferença, dependendo do seu ângulo. Mas a questão é que eu era um cara, trabalhava no centro, vivia no centro, então tudo de errado que eu via, eu denunciava. Na época, eu já... É aquele negócio, dos anos 80, 90, nenhum historiador falava com a mídia, então as coisas aconteciam, botavam um prédio abaixo, ficava por isso mesmo, arrebentavam com os prédios, com os edifícios. Eu denunciava aquilo tudo, saía na mídia, foi a partir de uma denúncia que eu fiz, que se iniciou a recuperação do edifício Príncipe D. João, que eu apelidei de Palacete Príncipe D. João, e até hoje assim é chamado, e que hoje é o Museu de Arte do Rio. Eu fiquei muito feliz com isso e eu estive na inauguração, como eu bebi champanhe, meu Deus. Tiago, e a história do corneteiro de Ipanema? Depois que ele parar de rir, né? Que maravilha. Nem sei como é que eu cheguei em casa, mas... E os olhos viram, Mônica. Você viu que os olhinhos dele viram? Deixa ele. Não, o melhor é que eu acordei vestido e sozinho. Não, vamos pro corneteiro de Ipanema. O professor hoje está terrível. Vamos pro corneteiro de Ipanema. Eu trabalhava numa emissora, você sabe como é que era. Pois é, bom, deixa pra lá. Bom, vamos lá. Não, corneteiro de Ipanema, a gente pega Luiz Lopes, um dos momentos mais emblemáticos da história do Brasil, inclusive nesse ano completa 200 anos da nossa independência, que não começa em 1822 e não termina em 1822. A gente vai se estender por muito tempo, principalmente em 1823, na Bahia, nas lutas na Bahia, para que a gente conseguisse definitivamente ter uma independência das tropas e do poder português. E o Luiz Lopes, ele era uma pessoa responsável pela corneta durante uma etapa fundamental que era a Batalha de Pirajá. Então, ele tinha que avisar a tropa se era para avançar, com som, evidentemente, ou se era para recuar.
Era o rádio da época. Era o rádio da época. E aí avisaram para ele, falaram, olha, vamos recuar. Só que ele interpretou, tem vários tipos, tem várias versões, mas o fato é que ele, ao invés de falar para a tropa recua, falou para a tropa que estava bem mais frágil, que era para avançar com tudo contra o inimigo. E é claro que aquilo ali, numa visão militar, era um absurdo. Como é que uma tropa muito mais frágil, com muito menos soldados, com muito menos armas, iria ganhar dos fortalecidos portugueses? E aí aconteceu exatamente o que nós sabemos. Nós vencemos a batalha, nós conseguimos, na Bahia, recuperar o país para ser nosso, e nós conseguimos a independência, finalmente, ali em 1823, com a nossa corneta, com o nosso suar dos Lopes, que está representado em Ipanema. Na minha opinião, ele não foi trapalhão, ele fez aquilo de propósito, porque os dois toques, eu já conversei com militar, são diferentes. Né? São bem diferentes. O toque de recuar eu pensei nisso. E o toque de avançar é outro. Ele provavelmente viu a covardia dos líderes da época, que depois acabaram até virando o nome de rua em Ipanema, e ele mandou avançar. Quais são os nomes das ruas? Visconde Pirajá, tá lá, toda tá lá. Que mais? E Luiz Pires de Carvalho Albuquerque, Visconde Pirajá, aquela turma. Bom, mas seja como for, ele deu a ordem para avançar, eu acho que isso foi uma iniciativa dele, o que o coloca, a meu ver, numa posição bem superior. Quando foi inaugurada a estátua, o prefeito disse que ele era o corneteiro trapalhão. Eu nunca aceitei isso, eu consultei um militar, ele disse, não, os dois toques são totalmente diferentes, de recuar, não, e avançar e degolar. Ainda tinha isso. O toque foi de avançar e degolar. O professor tem uma visão e assim, eu também acho que precisamos mais de uma observação profunda, mas o fato é que a história também ela é repleta de observações, né? Eu queria saber do Bangu e da história do carrapato, o que tem a ver o carrapato com a cultura do banho no Brasil. Vamos lá, vamos fazer um amarradão aqui, né? Você tem, por exemplo, o Bangu se desenvolvendo também forte. Claro que em vários momentos o Bangu vai ser forte, mas ali com o Castor de Andrade, depois também durante o regime militar, que eu costumo não comparar ditaduras. Todas são ruins, então não tem melhor ou pior, porque matou um ou matou 100. Todas são terríveis sobre várias perspectivas e sobre todos os tipos de olhares, né? Sensíveis, inteligentes, a gente não compara ditaduras. Mas voltando ao seu Bangu, o Bangu ele cresce muito ali com o Castor de Andrade à frente, ele tem sob sua tutela um cidadão que, dizem algumas vertentes históricas, era apaixonado pelo Fluminense, pelo meu Fluminense, mas de fato ele... Gente, dois tricolores eu não aguento. Nós estudamos. Ele vai colocar, ali um investimento gigantesco no esporte, no Bangu, e ele vai pegar e vai montar times impressionantes. Mas o que eu quero, eu acho, saber de você, eu acho que a sua dúvida é sobre a herança milionária que o Bangu ganharia de um professor do IME. É isso? Exatamente. O professor adora contar essa história, porque eu já ouvi contando essa história umas 3 ou 4 vezes, então estou levantando a bola para ele. Posso eu contar, mas você gosta muito dessa. Não, conta você, porque eu também já sofri contestação dessa história. Não, essa história é o seguinte, eu estou seguindo os jornais. Estou seguindo os jornais que também podem ser contestados, mas a gente tem ali uma fonte que pode ser tratada como primária. Você tem o seguinte, um nosso professor do IME, ele vai morrer. É um cidadão que não tinha muito dinheiro, que era avarento, ele não gastava muita grana, ele era tratado como um cidadão que economizava até os tostões voltando para casa e morava em Botafogo, trabalhava ali na Urca, e ele vai morrer. E aí começa uma história de que ele deixou como herança para o Bangu uma fortuna inestimável. E aí começa a imprensa acima de tudo, com alguns laços, e aí eu acho que são essas as dores que chegam até o Milton e também chegam a mim, que também sou jornalista, com um lado sensacionalista de como que o Bangu iria gastar todo aquele dinheiro, e aí começam os sonhos, né? Vai trazer o Maradona, vai trazer o Zico, vai montar um time com todas as estrelas do mundo. O Castor de Andrade, que era uma pessoa muito viva, muito esperta, falou o seguinte, calma, vamos ver até que ponto isso é verdade. E definitivamente não era. Você tem uma briga judicial que se arrasta até
Até hoje. Até hoje está se discutindo Até isso. hoje se discute, e o que deixou, na verdade, eram alguns apartamentos muito distantes da herança milionária, e a imprensa caiu como um patinho dentro dessa história do milionário. Que eu acho professor. fantástico. E a história de que o futebol nasceu em Bangu? Isso aí é que nem futebol nasceu em Minas, o futebol nasceu em São Paulo, o futebol nasceu no Rio Grande do Sul, o futebol nasceu na Inglaterra, o futebol nasceu na Itália, o futebol nasceu na China. Thomas Donovan, né? Ao que consta, você tem a... Bom, já que vocês gostam de negócio, já se tinha partido de futebol em Petrópolis em 1871. Não sei se o imperador fazia ola, mas tinha lá alguém precisava fazer essa cena para a TV. Né? Todo mundo lá levantando assim. Mas tinha o Colégio Paixão, eles tinham no recreio partidas de futebol. Agora, em São Paulo, você tem o Charles Miller, que é pioneiro, em 1895. E no Rio de Janeiro, um rapaz inteligentíssimo, filho de ingleses, Oscar Cox, que em 1897, no Cricket Club de Niterói, faz uma partida de futebol. Tinha que ser lá por quê? Porque os jogadores jogavam com o que na época era roupa de baixo. Era praticamente nus para os padrões da época. E ele, no início do século XX, ele faz o maior gesto de amor ao Rio de Janeiro. Funda o único time que nos homenageia. Fluminense. Ah, para com isso. Não existia a palavra, não era usada a palavra carioca. Todos nós éramos fluminenses. Mas vamos falar de outro... homenageia o povo. Olha que beleza. Vamos falar de outro assunto. Agora ele vai querer também falar de outro assunto. Fala do Carrapato do Banho, que é melhor do que falar de Fluminense. Quer que eu volte para os fantasmas. Você vê, olha só. Não adianta. Vamos falar do carrapato, da pulga, não, do carrapato. Já tô até com a pulga atrás da orelha. Você tá com a pulga. Olha, o carrapato é o seguinte, tínhamos a Fazenda Imperial ali em Santa Cruz. O Rio de Janeiro, Baía de Guanabara, Baía de Sepetiba disputavam tradicionalmente aonde estaria o centro do poder. Isso daí é pouco retratado na história, infelizmente, do nosso país. Carrapato de Dom João é conhecido. E o carrapato de Dom João, ele vai até a Fazenda de Santa Cruz, que está ali na Praça do Ruão. Você tem ali hoje uma parte militar, né? O Batalhão Vila Gran Cabrita, de que em 1811, Dom João, que nunca até então tinha tomado um banho completo, Cruzes. Foi mordido. Não pense que isso é estranho. Hoje você toma banho a 3x2. Na Europa era comum. Luís XIV, o Rei Sol, viveu 77 anos com 5 banhos nas costas. Luís XV só tomou banho às vésperas de morrer, vai ver, por isso morreu. Luís XVI foi para a guilhotina sem banho. Napoleão, o grande Napoleão, mandava cartas para Josefina, pedindo que ela jamais tomasse banho, porque gostava de sentir o cheirinho de mulher. Bacalhau. Mas seja como for. Então João nunca tomou banho, e Dona Carlota idem. E foi mordido pelo carrapato. O carrapato morreu na hora, mas a perna infeccionou. E você tem uma diferença, tem uma coisa importante que o professor está falando, que é o seguinte, a gente tem aqui uma cultura europeia, que vai vir para um lado, mas agora você tem a cultura indígena também, que a gente acaba esquecendo. E a cultura indígena é a cultura do banho, é a cultura do rio. Primeira coisa que o jesuíta faz é acaba com esse banho. É a cultura do contato com a água. Portanto, a gente tem um Brasil muito ligado, e aí isso daí inclusive vai para as nossas vertentes religiosas, para uma questão de contato com a água, e aí você tem um Brasil europeu, um Brasil escravocrata, que vai nos afastar daquele contato que nós temos diário com a bela água. Então, todos com banhos tomados, vamos para o nosso ping-pong final. Eu ia perguntar qual é o time de cada um de você, mas eu tô com 2 tricolores. Fazer o quê, né? Uma banguense com 2 tricolores. Partida de futebol inesquecível. Fla-Flu de 95. Fla-Flu de 69. Gol de barriga? Gol de barriga, claro. Fla-Flu de 69. Qual é o lugar do Rio que mais exala história? Centro. Não tem como. Centro. Se bem que eu ame Botafogo. Botafogo tem história pra caramba. A começar por mim, que descendo do primeiro sesmeiro que recebeu essas terras. Centro da cidade aí, enfim, só para poder definir um lugar do centro em geral, mas assim, a Praça 15, eu acho que é o lugar que, se você precisa de um cantinho só para discutir a história do Rio e do Brasil, Praça 15. Lugar que recomenda ao turista. Além do próprio centro,
Cinelândia, mas eu gosto muito de Santa Teresa, ainda hoje. Mesmo com todos os problemas, Santa Teresa é o bairro. Vaca atolada. Vai pro samba, vai tomar uma cerveja, vai pro boteco. Vai lá pro Cláudio Cruz. Vai pro Cláudio Cruz. Vai também ali na Pedra do Sal. Vai viver o Rio de Janeiro raiz, do samba. Comida favorita. Quer começar ou eu começo? Começa você, porque no meu caso dá para ver que é difícil. Por isso eu botei preto, professor. Dizem que preto emagrece, Mas né? é lógico, por isso que eu tô de frente pra câmera, porque se me pegar de lado vai dar briga. Não. Olha, minha comida favorita, arroz, feijão, carne moída e purê. Adoro também. Lugar que você gosta de comer, assim, uma pessoa que queira comer um desse, assim, padrão, muito bom. Olha, tem aqui Dos perto deuses. da Band o antigo bar da Dona Maria. Aqui é um belo lugar. Você pode também... Enfim, é um prato que não costuma ser tão fácil de ser vendido, mas aqui em Botafogo tem alguns botecos que de vez em quando produzem. Mas eu costumo fazer em casa, tá? Professor, fala uma comidinha aí. Eu sou carnívoro por excelência. Tem nada eu, apesar de comer salada, vou comer uma salada daqui a pouco, mas eu sou carnívoro por excelência. Eu gosto muito do talento do trigo aqui em Botafogo, da General Polidoro 10. Aquela costela do bafo deles é fantástica, é inacreditável. E o que não come de jeito nenhum? Alguns legumes chatos, umas coisinhas assim. Jiló, não sou... Um jiló fritinho. Já dizia Sérgio seu Porto, valor. não fosse o mau gosto, ninguém comia jiló. E você, Thiago, o que você não come de Eu jeito acho nenhum? que Giló também. Melhor bar do Rio de Janeiro. Ele já falou, Vale- vaca atolada. eu gosto E o talento do trigo, eu falei também. Poderia dizer, mas eu vou valorizar outro bar, tá? E aí eu acho que eu vou pegar... Eu tô aqui tentando procurar outros Eu lugares. fazia roteiros gastronômicos. Professor, fala Eu era você que eu vou- obrigado a comer nos melhores bares de cada bairro e beber um determinado tipo de cerveja. Que trabalho horrível, Eu era né? pago para isso, Que era um trabalho- sofrimento. O que eu Nossa. fiz pelo Rio de Janeiro, ninguém Né? consegue. Então cita um desses Imagina. bares aí. O Luís, você tem oh, meu Deus, agora deu branco. Garota de Ipanema, o Bar Lagoa. Ô, Mídia, agora você. É porque eu vou em tantos, e aí fico com vários Mas passando era aqui na minha obrigado, era cabeça. pago pra Mas eu comer. vou dar uma valorizada Era bom. ali no centro da cidade, para quem estiver ali no centro, acho que vale a pena Já conhecer. que você recomendou o centro para o turista, né? E fugindo também do turismo, o Bar do Xoxó, ali perto do Paço Imperial. Poderia também ser o bar do próprio Paço Imperial, que é uma delícia. Uma figura que é a cara da cidade. Tem Martinho da vários, Vila. hein? Martinho da Vila. Martim da concordo. Vila, Martim da Vila. E eu acho que quem é a cara da cidade é... Eu acho que o Gari Sorriso é a cara da cidade. Também. Uma qualidade pessoal. Perseverança. Porque não fosse isso, eu tinha desistido logo no início. Seu signo qual é? Eu sou um virgiano. Virginiano. Virgiano. Virginiano é que nasceu em Virgínia. São Virgiano. Não, todo virgiano é metido. Eu acho que uma qualidade qualidade. minha é a escuta. Eu, como historiador, como jornalista e, acima de tudo, como professor, eu desenvolvo a escuta. Eu acho que essa é a minha qualidade. E um defeito? Eu acho que, às vezes, insistir demasiadamente em determinadas direções que não precisavam me custar tanto. Eu tenho tantos que seria difícil enumerar. Tenho muitos. Entre eles, essa mania virgiana de precisão, de correção, de chamar a atenção para o errado. Isso é muito bom, porque você estabelece uma possibilidade de abrir o pensamento para novas indagações, mas compra muitos inimigos. E um sonho? Eu considero que eu realizei o meu sonho. Eu trabalho no que eu gosto. E como dizia Confúcio, quando você trabalha no que gosta, você não trabalha. E é o que eu faço. Trabalho com o Rio de Janeiro, com o turismo, com a minha cidade, com a história.
quer coisa melhor do que isso? Eu amo isso. Eu sonho em ver os nossos personagens, as nossas trajetórias, os nossos patrimônios sendo reconhecidos, não somente por nós mesmos, mas fora daqui. Nós moramos numa cidade, num estado, num país riquíssimo e que nós, às vezes não, muitas vezes, nós perdemos a oportunidade de nos reconhecer e também de avançarmos com tanta riqueza que nos transborda. Muito obrigada pela sua participação, Tiago Gomide, historiador, CEO da Rádio Roquete Pinto, colunista do jornal O Dia, colunista do History Channel. Esqueci alguma coisa? Não, posso dizer uma coisa? Eu estou nisso daí tudo. O que eu sou é professor, jornalista, historiador. Isso daí ninguém vai tirar de mim. Todos os títulos que seguem são apenas passagens. Muito obrigada também, Obrigado, professor Milton Teixeira, arquiteto, historiador, Tricolor, embaixador do Rio de Janeiro. Não, mangueirense. isso daí esquece, esse negócio de tricolor esquece. Não gosta de giló? Embaixador da cidade do Rio de Janeiro, integrante do conselho da cidade, é muita coisa. É muita coisa. Olha, muito obrigada, foi muito bom conversar com vocês. E você, gostou? Se viu pelo YouTube, agora curte também e deixa o seu comentário, tá bom? O Gente do Rio fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Um beijo!